mensagens que nós divulgamos em nossos boletins são baseadas nas mensagens dele. É por isso, irmãos, que esta igreja não se abala. Essa igreja vence. Essa igreja suporta. Essa igreja perdoa. Essa igreja ama. Essa igreja dá os frutos do Espírito Santo de Deus em seu ministério, em seu trabalho e em suas atividades. Por quê, irmãos? Porque esta igreja é do céu. Ela nasceu por vontade soberana e exclusiva de Deus. E pôde surgir porque Jesus encontrou a Santa Vó Rosa como outra mãe nestes dias, para através dela gerar a igreja apostólica verdadeira, com doutrina pura, genuína e uma disciplina que nos leva para os céus. Vejam nesses apelos do boletim. O irmão Aldo nos diz: nós, quer dizer ele e a avó, precisamos que todos sejam fiéis. Tanto os jovens, como os de mais idade, como até mesmo as crianças que já entendem. Porque para abençoá-los, para protegê-los, para ampará-los, para santificá-los, para realizarmos milagres na vida de todos, nós dependemos da sua obediência. Vejam só. Às vezes uma pessoa resmunga: eu sou apostólica, mas tudo que eu peço eu não recebo. Eu clamo, eu vou na igreja, eu sirvo a igreja, mas a Santa Vó e Aldo não me ouve, eles não me dão o que eu quero. Vejam, irmãos, em primeiro lugar, nem tudo que a gente quer é que é bom para nós. Mas eles sabem tudo aquilo que precisamos melhor do que nós. E também, irmãos, por outro lado, nós queremos tudo para ontem. Não temos paciência. E acontece que devemos nos lembrar que o tempo de Deus é outro. Lá não tem marcação de tempo, porque é eterno. Então Deus faz tudo na justiça no momento certo, de acordo com o horário dele lá no céu. Não é como nós queremos. Mas enquanto aguardamos se cumprir a nossa vontade, eles vão nos dando consolo, eles vão nos dando força, eles vão prolongando nossos dias e vão nos suprindo nas necessidades que nós não podemos ficar sem elas. Necessidades primordiais. Porque eles conhecem a nossa vida e conhecem o nosso futuro. É por isso que esta igreja não vê derrota. Porque quando a luta vem, eles já sabem de sobejo e já prepararam toda a igreja para que sejamos vencedores. Mas acontece, irmãos, para eles agirem assim em nosso favor, é necessário que a gente mereça. Até mesmo os milagres. Porque eu digo aos irmãos que cada milagre que recebemos e cada milagre que algum apostólico nossos irmãos recebem, honram o nosso nome de apostólico. Porque somos uma família só. Somos um povo unido, somos um povo de Deus. E tudo que esta igreja recebe para o seu povo, para os seus filhos, honra os nomes de todos nós como apostólicos. Então nós precisamos fazer por merecer essa honra. Não só para recebermos milagres em nosso favor, como para recebermos milagres em favor da igreja, para que a igreja continue marchando firmes no caminho estreito até o céu, como também nos honra o milagre que os nossos irmãos recebem.
Vejam como é importante a nossa doutrina e como é profunda a sabedoria do nosso Deus. Mas aqui no boletim, o irmão Aldo fala: tenham fé, confiança e esperança, porque somente com a proteção e amparo destes santos é que poderemos ser felizes, bem-aventurados e vencedores. E Jesus disse, conforme está na doutrina: eu sou a luz do mundo, e vós também tendes que ser a luz do mundo, para que os homens vejam vossas boas obras e glorifiquem a Deus. O que quer dizer isso? Jesus foi a maior luz que existiu na terra, porque ele foi o Verbo encarnado e o Espírito Santo de Deus o dotou das mais plenitudes, virtudes belíssimas da glória do reino do céu. Então a vida dele foi uma luz que irradiou para a eternidade, mudou até o calendário. E em todas as épocas, todos os anos e em todas as gerações, o nome dele é conhecido e muito estimado pelos humildes e muito respeitado pelos fiéis. Mas ele disse: nós também precisamos ser a luz do mundo para que os homens vejam as nossas obras e glorifiquem a Deus. Agora vejam um apostólico que é mais ou menos. Eu vou na igreja, eu gosto. Eu obedeço o que eu quero, porque eu mando em mim. Então eu faço aquilo que me convém. Não interessa se a disciplina proíbe. Eu não quero saber. Eu obedeço mais ou menos, está bom demais. Agora, um apostólico assim é luz do mundo. Será que a humanidade, as pessoas que observam a vida dele, vai ter estímulo para se converter à nossa fé? Ou vão se escandalizar com as desobediências dele? É isso que todos nós precisamos entender. Porque não adianta vir à igreja, servir, dizer que é apostólico, e a gente olha aí, mas como está diferente isso aí. Aí a disciplina não manda nada. Quer dizer, a gente percebe, e os visitantes que ouvem a hora milagrosa, onde também nós pregamos a doutrina e a disciplina. Quando eles chegam e veem até pessoas que servem a igreja inteiramente fora da disciplina, inclusive com suas vestes, o que acontece? Eles vão ser estimulados a também ser a luz do mundo. Eles vão sentir prazer e bom ânimo para querer obedecer a esta igreja, se eles veem indisciplina na vida de muitos que até servem. É isso que o irmão Aldo está falando, irmãos, nessas duas mensagens que eu li. Que no ano novo todos tenham responsabilidade. Porque esta igreja, irmãos, nunca foi brincadeira. Mas Jesus, a Santa Vó Rosa, a Virgem Maria, irmão Aldo, querem ver a disciplina obedecida na sua vida, mas obedecida por amor, alegria e gratidão. Porque também não adianta nada uma pessoa dizer que obedece e se traja de acordo com a disciplina, mas lá dentro dela ela tem raiva dos outros. Lá dentro dela ela tem inveja. Lá dentro dela ela quer puxar tapete do outro para pegar o lugar dele. E costuma fazer fofoca, conforme está aqui no boletim. Gosta de intriga, gosta de falatório e se alegra com o mal dos outros. O que adianta estar na disciplina se dentro do espírito não tem nada de Deus? Também não adianta nada, certo?
Outra coisa também que o irmão Aldo nos diz aqui com tanta clareza, que esta igreja, irmãos, não é brincadeira. Ele diz aqui, esta igreja veio do céu e para o céu voltará. Agora, os que estão no mundo, que não conhecem esta fé, não conhecem a nossa doutrina, nunca ouviram a hora milagrosa, nunca vieram à nossa igreja, não conhecem as nossas ordens disciplinares. O que acontece? Se de repente morre o corpo, qual o juízo que Deus vai aplicar? Porque relativamente eles eram inocentes. Eles não sabiam que Jesus voltou. Eles não sabiam que Jesus enviou a Santa Vó Rosa como outro consolador da sua promessa. Eles não sabiam que tem nesta igreja o supremo pastor, que Jesus prometeu, o último profeta de Deus, poderosíssimo em obras. Eles não sabiam. Então, como que Deus vai exigir deles que eles fossem santificados, que eles estivessem preparados para entrar no céu? E também, como é que vai condená-los se eles eram inocentes? Às vezes são pessoas boas, que nunca fizeram mal para ninguém, que nunca desejaram mal para ninguém, que não invejavam os outros, que até eram um pouco caridosas e ajudavam quando viam um sofredor, tinham piedade e misericórdia. Então, como que Deus vai cobrar deles uma coisa que eles não sabiam? Então, o que acontece? Em muitos casos, Deus perdoa. Por isso que tem no céu um lugar chamado descanso. É um lugar celestial, mais abaixo do trono de Deus, aonde são levadas almas que perderam o corpo sem se santificarem, porque eram ignorantes nessa parte, não conheciam a verdade. Então Deus perdoa e os anjos levam essas almas para o descanso. Lá elas não sofrem nada, estão salvas, não correm perigo nenhum de se perder. E os anjos são escalados pela Santa Vó Rosa, pela Virgem Maria, pelo Santo Irmão Aldo, para ir lá pregar para elas. Porque é um pedaço do céu, abaixo do trono de Deus. E os anjos constantemente estão lá ensinando elas o que elas não sabiam e que não tiveram oportunidade de aprender nesta igreja, porque não conheceram enquanto viviam no corpo. E lá elas aprendem sobre a santidade, sobre a humildade, sobre o amor, sobre a misericórdia, sobre todas as virtudes do Espírito Santo, e vão sendo preparadas e santificadas para quando Deus aplicar seu último juízo, elas também poderem entrar conosco na glória de Deus e habitarmos no lugar maravilhoso que Jesus preparou para os vencedores do tempo do fim. Então vejam, Deus é justiça. Agora, se morre um apostólico, que vinha na igreja, às vezes até desde criança, às vezes até nasceu de pais apostólicos. Foram aqui criados, foram sendo educados, muitas vezes viram o exemplo bom de seus pais e conhecem os ensinos, porque nós pregamos em todas as nossas reuniões os mistérios da Santa Doutrina e os preceitos disciplinares exigidos por Deus, para sermos considerados por Ele como seus legítimos filhos. E vivem anos e anos até servindo esta igreja. Mas é como eu disse, mais ou menos. Eu obedeço o que eu quero, ninguém manda em mim. A disciplina proíbe isso, isso e isso. Eu obedeço só 2, o outro eu não quero saber. Eu sou livre,
Eu não vou para a cadeia porque eu não matei ninguém e a igreja não pode me condenar, eu faço o que eu quero. Entenderam, irmãos? E infelizmente existem pessoas assim. Agora, o que o irmão Aldo está falando nessas mensagens? Que devemos ter responsabilidade. Não é porque nasceu na igreja que tem direito a tudo. Mas tem direito a tudo se converter. Crer com amor na doutrina e amar a disciplina. Aí sim, tem direito a tudo. Vocês não viram o anjinho pequenino aparecer para nossa irmã nos momentos mais difíceis da vida dela? Notem o que nós temos nessa igreja. Nenhum povo tem esse privilégio. Porque a nossa igreja não engana. A nossa doutrina é clara, é genuína, é verdadeira, veio do Espírito Santo de Deus. O mesmo Espírito que está nos ungindo nesta reunião. E a nossa disciplina representa a disciplina do céu. Ninguém inventou, nem a Santa Avó, nem o irmão Aldo, nem o bispo, nem a irmã Odete, ninguém inventou na terra. A disciplina que nos é exigida veio do reino do céu, porque lá tem muita disciplina. Entenderam? E para entrar lá, o apostólico precisa ser disciplinado aqui, porque lá ninguém faz o que quer. Lá ninguém faz as coisas mais ou menos. Não. Lá todos obedecem à ordem de Deus, mas com alegria, com amor, com felicidade, com satisfação e com muita gratidão. Os santos e anjos glorificam a Deus com uma gratidão que não temos palavras para expressar. A Santa Avó Rosa e o irmão Aldo muitas vezes nos contavam isso. E eles diziam que quando eram arrebatados, eles viam os corais de anjos glorificando a Deus com homenagens maravilhosas, mas com um amor muito profundo. Com um amor muito sincero, com uma gratidão enorme. E lá eles não fazem o que eles querem, não. Eles fazem o que Deus manda. Entenderam, irmãos? E assim são os anjinhos pequeninos. A Santa Avó, o irmão Aldo muitas vezes nos contaram. Como esse anjinho que apareceu para nossa irmã e ajudou a avó e o irmão Aldo a curá-la. E eles nos diziam, a coisa mais linda quando vamos ao céu é vermos os corais de anjinhos pequeninos glorificando ao Criador. Cantando hinos belíssimos, mas com amor muito profundo. E eles ganham uma sabedoria tão grande e um poder tão grande porque nunca passaram por pecado nenhum enquanto viveram na terra. Já eram anjinhos enquanto aqui viviam e anjinhos foram levados para a glória de Deus. E lá eles são aperfeiçoados de tal maneira que um anjinho desse ao lado de uma pessoa, nenhum mal se aproxima. E a pessoa recebe consolo, recebe força, recebe ânimo, recebe coragem, como testemunho dessa irmã. Ela nunca teve medo, ela sempre orava, agradecia aos céus, pedia a bênção e confiava que ela seria vencedora. A presença de um anjinho pequenino dá tudo isso para a pessoa que merece. Mas, irmãos, é como o irmão Aldo diz aqui, no novo ano nós devemos fazer esforço para sermos em tudo fiéis. Porque é aí que ele recebe o nosso louvor. Se o apostólico é fiel, disciplinado em tudo, na maneira de viver, não pratica vício, não vai com os amiguinhos tomar cervejinha no bar para agradar eles. Entenderam? Quer beber e falar, vou agradar meus coleguinhas. E lá vai a disciplina onde?
Ah, eu vou provar um pouco de vinho, não vou ficar bêbado, ninguém tem nada com isso. Isso aí é ser fiel a Deus. Ah, minha roupa não está certa, mas também custa caro, eu uso o que eu posso. Isso aí, irmãos, é obediência, é amor a Deus. Agora, se falece, de repente, nós temos um Covid aí que está matando milhões. E alguns apostólicos, como a Santa Avó preferiu levar para salvá-los, também faleceram dessa doença. É só que, sendo fiéis, eles foram muito consolados, o sofrimento foi muito abreviado, e eles, então, foram preparados pelo irmão Aldo, e antes de perdê-los, ela preferiu levar para o céu. E outra coisa, irmãos, eu acho que essa doença foi muito prejuízo mais para o mundo, porque para nós, do jeito que o irmão Aldo e a Santa Avó são amorosos e sempre lutaram para salvar boas almas, os irmãos calculem, morreram milhões no mundo, mas uma pessoa boa, que não quer mal para ninguém, que não conhece a nossa fé, mas que é humilde, e na hora que vê que vai morrer, pede perdão a Deus. E muitas vezes aos seus santos. E se ouviu falar da Santa Avó e do irmão Aldo, pede perdão a eles. Vocês acham que eles vão perder uma alma assim? Eu lhes digo que não. E eu digo, é por isso que o irmão Aldo foi. Porque Deus sabia o que vinha acontecer e precisava dele no céu, para ele preparar milhões de almas para ser levados ao céu, que sempre foi o galardão dele. Quando ele estava na terra, um dos ministérios dele era preparar o apostólico quando era hora de levá-lo ao céu. Ele que preparava um por um, para que o apostólico ficasse firme, preparado, humilde, animado, para a Santa Avó poder levar o Espírito ao céu. Ele já fazia isso na terra e agora no céu. Calculem quantos milhões ele deve ter salvado e quantos ele deve ter levado para o descanso. Então é triste essa doença, mas para nós foi uma safra muito grande. Porque o irmão Aldo e a Santa Avó Rosa não perdem os bons. Agora, um apostólico que conhece a doutrina, conhece a disciplina, frequenta desde criança a nossa igreja e não obedece direito, se Deus o livre, o corpo morre, o que acontece? Ele vai poder dizer, irmão Aldo, eu não sabia. Se eu soubesse, eu tinha obedecido, eu não sabia. Ele não pode falar isso. Porque nós temos responsabilidade, como o irmão Aldo fala nessas mensagens. Nós precisamos ser a luz do mundo, porque nós conhecemos a verdade. Conhecemos a doutrina. Conhecemos as ordens da disciplina. E temos recebido milagres. Eu duvido que tenha um aqui que é da igreja e que nunca recebeu uma bênção do irmão Aldo e da Santa Avó. Eu duvido. Porque mesmo que a gente não mereça tanto, eles intercedem por nós e fazem tudo em nosso favor. E por amor em nós, às vezes abençoa a nossa família. Por amor a um pai e uma mãe fiel, muitas vezes eles protegem os seus filhos. Por amor a uma família que está passando necessidade, muitas vezes ele abre porta de emprego para que não falte o pão de cada dia naquelas crianças e aquela família. Às vezes não merecem tanto, mas eles merecem. Eles se sacrificaram ao ponto de receber tudo de Deus. Todos os dons, poderes e virtudes, e eles usam isso para quê? Só para ser glorificados? Não, eles usam isso para ir em busca dos pecadores e para usar de misericórdia aos sofredores, como eles sempre fizeram. A Santa Avó, desde menina, ajudava os pobres. Ninguém ensinou, mas ela tinha esse amor no espírito.
E sempre fez isso durante toda a sua existência. E agora, muito mais como consolador. O irmão Aldo sempre foi caridoso. Sempre. Desde jovem. E quando ele era chofer de praça, lá na frente do Hospital das Clínicas, havia diversos carros de choferes, de táxi. E às vezes uma pessoa recebia alta, saía do hospital, mas não tinha dinheiro nem para pagar o táxi. E eles iam pedir para o primeiro taxista da fila: o senhor me leva para casa? Eu recebi alta, mas não tenho dinheiro nem para comprar os remédios, nem para ir para casa. Eu estou ainda em convalescença. Preciso ainda terminar meu tratamento em casa. O senhor me leva de graça? Sabe o que eles falavam? Vai lá com o pai de todos. Pede para ele que ele te leva. Quem que era o pai de todos? Vocês conhecem mais que eu, era o irmão Aldo. Olha o apelido que puseram nele, porque ele não negava, irmãos. Quando uma pessoa precisava de uma ajuda, que ele via que realmente não era fingimento, que não estava explorando ele, mas que precisava, irmãos, ele se desdobrava para ajudar. E nunca negou ajuda a ninguém que pedia a sua misericórdia. E assim ele faz muito mais até hoje para com todos nós. E quer fazer com todos nós. Até com aqueles que ainda não obedecem. Por isso que ele pôs isso no boletim. Não é para julgar, não é para ofender, não é para maltratar, mas ele está estendendo a mão, porque ele quer salvar nós todos e não perder nenhum. Então, irmãos, tenhamos amor, conforme fala aqui na doutrina. Que o irmão Aldo diz a respeito do amor, da caridade, do perdão, da misericórdia, da complacência. E isso tudo nós aprendemos na doutrina, aprendemos na disciplina e nos exemplos que a gente vê a cada dia diante dos nossos olhos, como os testemunhos que eu li. Tem tanto testemunho, irmãos, que eu não venço fichar. Eu leio todas as cartas, vou separando os testemunhos. Depois eu faço como eu fiz aqui. Eu abrevio para poder ler na hora milagrosa, porque essa carta, por exemplo, tem 6 folhas do último testemunho que eu li. E eu abreviei o mais importante para ler para os irmãos. Mas é tanto testemunho, um mais lindo do outro. E na maioria o irmão Aldo dá prova que é ele que curou. Como nesse caso, que a irmã via o anjinho. Quem que mandou o anjinho para curar ela? É Jesus, a Santa Avó Rosa, a Virgem Maria e o Santo Irmão Aldo. Então nós temos provas diante dos nossos olhos, magníficas. E ninguém pode contestar a veracidade da nossa doutrina e o poder glorioso da nossa disciplina. Se vieram dos céus, é para ser amadas, respeitadas e obedecidas com amor, com gratidão e com alegria. Façam isso, irmãos. E aqueles que não faziam, procurem orar. Peçam a Santa Avó Rosa. Ela tem poder para tudo, inclusive para te convencer e fazer você entender com profundidade o valor da nossa fé, o valor desta igreja. E em vez de ser um empecilho e um escândalo, a sua pessoa será como São Paulo, que no passado ele prendia os cristãos e os levava à cadeia. Mas quando ele viu Jesus na estrada de Damasco, ele disse: quem és tu, Senhor? E Jesus disse: eu sou Jesus a quem tu persegues. E acontece que ele se converteu.
de um modo tão extraordinário que chegou em Damasco, em vez de prender os cristãos, ele foi pregar o nome de Jesus. A Santa Avó tem poder para fazer isso com nós. É só a gente querer. E esse boletim é luz, viu, irmão? É luz de Jesus. Porque a doutrina que está aqui é espírito e vida. Então, se esta luz brilhou em seu coração, se converta igual São Paulo. Troque de vida. Mude de desejos. Mude de costumes que não são bons. E como que terão força? Quem nos dá força é a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo. Por isso que precisam crer neles sem dúvida. Crer que o poder deles é imensurável, igual ao de Jesus e da Virgem Maria. E orem, essa reunião é para isso. Peçam forças. A Santa Avó nos dizia na quinta-feira, reunião de oração, peçam sabedoria. Que é a reunião que o Espírito Santo de Deus se aproxima para preparar o povo, para unir o povo, para criar santos para a glória de Deus e para proporcionar salvação àqueles que ainda não se converteram. Então creiam nisso. Não é eu que inventei. Toda a vida aprendi isso da direção, da Santa Avó Rosa e do Irmão Aldo, e esses boletins falam isso em toda a sua plenitude. Sejam fiéis, irmãos, é tão bom. A Santa Avó dizia a coisa mais gostosa que tem. O que que é? Eu pensava em comida. Eu era mocinho novo. O que é, Trevisan? A coisa mais gostosa que existe. Fiquei olhando para ela, pensando que fosse uma comida. E ela me disse, é amar a doutrina, é obedecer a disciplina com fé e perdoar. Quando nós perdoamos, o nosso espírito se enobrece. A nossa alma se identifica com o Criador. Porque errar é humano, mas perdoar é divino. Quando nós perdoamos, esquecemos a ofensa e até ajudamos o ofensor naquilo que ele precisa, nós damos provas que somos dos céus e não do mundo. Então os anjos têm prazer em nos glorificar, em nos ungir, em nos abençoar. E é eles que não nos deixam pecar, porque nos dão forças para vencermos o nosso próprio eu e todos os erros que queiram nos dominar. Então, irmãos, eu desejo de coração que todos sejam muito abençoados, inclusive na reunião.